Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo, das nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, poder que vem do alto. Olha só, queridos, essa lição, essa revista, estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 9, que tem o título O Ministério de Pastor. É importante ser um pastor? A palavra de Deus, ela diz, se você vai ser um pastor, um missionário, fazer a obra do Senhor. Aonde você estiver, qual grau que for de hierarquia, excelente obra deseja. Veja só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim Paulo para Timóteo: esta é uma palavra fiel. Olha só, se alguém deseja o episcopado, quer dizer, ser um pastor, ou um presbítero, evangelista, fazer a obra, excelente obra deseja. Você deseja fazer essa obra? Excelente obra deseja. Amém, queridos? Prosseguindo com a nossa lição, que você já deseja ser um pastor, um obreiro, excelente obra você deseja, diz o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui o textual dessa lição, que ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, está escrito assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, Jesus, ele é o bom pastor. Olha só, na verdade prática, diz aqui, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, quem? Jesus. Então, nós vamos levar a Jesus essas ovelhas. Nós vamos aprender do Senhor e Ele vai nos ajudar, né? O Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos ajudar, porque quem ganha mesmo, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. Ele só, né, nos ajuda a lembrar a palavra e a gente vai falando a palavra, e essa é a obra que o pastor tem que fazer. Os versículos-chave para a leitura bíblica em casa se encontram no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11 e 14. Tito, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força e sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo, amados, nós não podemos enrolar, porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu quero pedir você para nos ajudar, curtindo, compartilhando, faz aí o seu comentário, dá um joinha, fala um amém, fortalece mais aqui, né, o nosso canal no YouTube. E o objetivo geral dessa lição é refletir sobre a missão de um pastor, que é isso que nós vamos estar estudando. Então nós vemos aqui, os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Nós vamos confirmar, né, como Jesus, o bom pastor. Segundo tópico, nós vemos aqui, elencar as características de um verdadeiro pastor. Também as características de um verdadeiro pastor nós vamos colocar aqui. E também nós vemos aqui, olha só, terceiro tópico, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Essa missão, nós vamos conscientizar nós mesmos, né, sobre essa missão que muitos, né, têm chegado. E quem deseja, boa coisa deseja. O ponto central, diz o comentarista, o cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. Seguindo, queridos, nós vemos aqui na introdução, diz o comentarista, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Então, muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas ao ministério eclesiástico e o constante desafio de se dedicar à oração e à pregação ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Então, para quem é vocacionado por Deus para apacentar, tem esse desafio. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. É verdade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje, né, abordará esse importante
ministério. Então, o primeiro tópico, o sumo pastor. E o primeiro subtópico, Jesus, o pastor supremo. Veja só, a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento. Nós sabemos que no Novo Testamento fala do grande pastor que é Jesus. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1, versículo 32. Olha só, é interessante que aqui os discípulos, os apóstolos, os profetas já falavam desse grande pastor que é Jesus, que ia vir e que veio, né? Então, esse é o grande pastor, né? Jesus, ele deixou tudo lá e desceu aqui para fazer a obra. E nós, né? Só que ele não teve dúvida, só que ele não voltou atrás, ele veio para isso e ele findou a sua vida fazendo a obra do Senhor. Olha só, quando fala largar tudo, é tudo. Só que tudo, o que ele largou, Deus deu tudo para ele. Não tem outro nome como o nome de Jesus em lugar nenhum. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Deu a vitória, libertou nós do pecado. Nós podemos agora adorar a Deus. E ele diz: eis que estarei com vós todos os dias da sua vida até a consumação do século. Então Jesus está sempre ao seu lado, está sempre com você. Segundo o subtópico, o pastor conhece as suas ovelhas. Será que o pastor conhece as suas ovelhas? Jesus é o bom pastor, o grande pastor, ele conhece a sua ovelha. João, capítulo 10, versículo 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Então nós temos o bom pastor, que é Jesus. Olha só, por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Olha só, a intimidade que tem entre nós, entre as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. Outra pessoa, quando nós conhecemos esse pastor aqui, Jesus, a gente não ouve outra voz de outro pastor. Então, nós buscamos o dom, que quando outro pastor vem falar de outro Deus, de outro reino, as ovelhas não ouvem. Olha só, o bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada um membro. João, capítulo 10, versículo 5 e versículo 15. Veja só, queridos, então, esse é o bom pastor, Jesus. Terceiro subtópico, o pastor dá vida pelas ovelhas. Então, quem é esse pastor que dá vida pelas ovelhas? Jesus. Jesus, ele é o pastor lá do Salmo de número 23, quando está falando ali do pastor. Porque eu gosto sempre de lembrar que, às vezes, as pessoas não entendem, mas se você for olhar, existe duas igrejas. Existe a igreja aqui que tem um alvará, que tem um funcionamento, que tem um pastor para cuidar, tem água, tem energia, tem internet, tem tudo isso para cuidar. E tem o pastor, o líder. Tem que ter, né? E olha só, mas tem a igreja espiritual, que o pastor é Jesus. Então, eu divido assim, essa igreja é espiritual, essa é a igreja verdadeira, esse é o pastor verdadeiro, esse é o nosso pastor, lá do Salmo de número 23, e diz aqui, olha só, uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Então, os israelitas, eles tinham, né, essa fonte de economia, de trabalho deles, ganhar dinheiro, que era as ovelhas. Criavam as ovelhas, tiravam ali as lãs, né, fazia várias coisas com as lãs, com couro, com tudo, né, e eles ganhavam dinheiro com isso. Então, as ovelhas tinham que morrer para eles poderem sobreviver. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Então, lógico que ele tinha que cuidar delas, para dar mais lã, para ficar mais gorda, para dar mais tudo isso, né? Então, eles cuidavam, mas também eles tinham esse lucro. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Então nós vemos aqui que, por isso, essa expressão que pode valer em Jesus, porque ele dá a vida para as ovelhas, então esse é o bom pastor. Veja só, prosseguindo aqui, diferente dos pastores que garantia o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15. Então, nós vemos aqui a diferença, queridos. Não é que não tem que ter o pastor aqui, mas tem que ter o pastor. Lembrando que esse pastor dessa igreja aqui humana é dirigida por Deus, é dirigida, né, pelo Espírito Santo, mas o pastor verdadeiro é Jesus. Porque esses pastores aqui, o que acontece? Eles são os pastores, mas eles não dão a vida pelas ovelhas, não vão morrer para dar a vida pela ovelha. Agora, Jesus, sim, ele deu a vida pelas ovelhas. Então, essa é a diferença. Enquanto os outros pastores de Israel cuidaram das ovelhas para ter lucro, para poder lucrar pelas ovelhas, Jesus vem diferente, que ele vem trazendo lucro para as ovelhas, morrer para dar liberdade para ela. Nele não há exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Então esse é o exemplo que nós temos de um bom pastor. Jesus, esse é o bom pastor. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui então, segundo tópico, as características do verdadeiro pastor. Veja só, as características e o que um pastor também tem que chegar ao conhecimento dele. Aqui, veja só, eu coloquei aqui no quadro a multiplicidade da missão pastoral, doutrinária, pastoral, administrativa, que é que um pastor tem que ter esse conhecimento. Doutrinária é ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus, apologética. Tem que ter um pouco desse conhecimento. No pastoral, veja só, evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação, que o pastor tem que ter esse entendimento. E administrativa também, tem administração também na igreja. Administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiros e etc. Então esse aqui é o básico que um pastor, né, tem que ter esse conhecimento. Então, prosseguindo, o segundo tópico, as características do verdadeiro pastor, nós vemos aqui o primeiro subtópico, um caráter íntegro que um pastor tem que ter. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, a comunicar-se de forma clara com a igreja local. Então o pastor tem que ter, né, essa comunicação, né, tem que aconselhar, tem que ensinar e ter essa comunicação com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Então tudo isso dentro, né, da vida do pastor, que tem essa integridade aí na vida pastoral. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Então, se não bater com a sua vida, que muitos diz que tem entendimento da palavra, muitos que tem esse entendimento todo e não vive aquilo ali, então ele vai pregar aquilo que ele não vive. As piores queixas de um pastor, de um ministro, é essas, né? De não pregar uma coisa e não viver. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Isso acontece. De simplicidade e mostrar-se esbanjador, né? Às vezes a pessoa, o pastor mesmo, fala que é honesto, tudo que é simples, mas aí faz gastos além daquilo, né, que pode alcançar. Aí depois coloca culpa na igreja, coloca culpa em Deus, e falando que é simples, na verdade é um esbanjador. Fala também de humildade, comporta-se soberbo. Como soberbo? Sabe de tudo, né? Tudo é melhor do que dos outros, e diz que é humilde. Então essas aqui são uma das queixas maiores que os ministros encontram
na vida pastoral. E veja só, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia, né, com a mensagem do evangelho que ele proclama. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Mateus capítulo 23, do versículo 2 ao 36. Então, a melhor mensagem de um pastor é a mensagem que ele vive e que ele prega e que ele vive aquilo ali que ele está pregando. Então, a melhor mensagem de um pastor é aquela mensagem que está em sintonia com a vida que ele também apresenta para as pessoas, a vida dele. Segundo subtópico, exemplo para os fiéis e os infiéis. Então, esse pastor, esse líder, ele tem que ser exemplo para os fiéis, mas também para os infiéis. Veja só, o texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de top ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado, né? Então, esse obreiro, esse pastor, esse líder, ele tem que ser moderado. Veja só, a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. Quais são os sinais? Tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Então, são esses os sinais que o corpo de Cristo, a igreja, tem que ver no seu líder, né? Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. Amém, queridos? Então, são esses sinais que mostram, né, essa maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então, o mesmo jeito que a gente mostrar para um, tem que ser para o outro, né? Muitas das vezes, as pessoas mostram de um jeito, mas apresenta de outro. A gente vê também, né, pastores, líderes, e a gente faz uma comparação sempre, às vezes, dos casais, né, que diz que se amam, e aí mostra, tira foto, abraçado, beijando, essas coisas todas, e a gente vê que quando a gente percebe que não é aquela coisa toda ali que eles estão mostrando quando está na frente do público. Então, esse pastor, quando ele está no meio, junto com a igreja, ou quando ele estiver em outro lugar, onde ele estiver, ele tem que ser a mesma pessoa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Terceiro subtópico, exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Então, quem é a primeira comunidade, a primeira igreja que o pastor tem que cuidar, tem que dar exemplo, é a sua casa. Então, começa da casa. Olha só, queridos, é que depois que a gente passa a ser o líder, a pessoa passa a ser o líder e ele vai querer colocar as normas, né? Primeiro nós temos que pregar para nossa casa, aí depois é que nós vamos pregar para os outros, né? Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Então, esses aqui são esses exemplos de qualidade, né, de um pastor, um líder, né? Prosseguindo aqui, nós vemos aqui, portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então, primeiro, né, tem que ter a credibilidade, tem que ter o respeito, o respaldo da sua família, para depois você passar a cuidar da igreja, da casa do Senhor. Síntese do tópico 2. O resumo do tópico 2. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e toda a família. Terceiro tópico, o ministério pastoral. O primeiro subtópico, a missão do pastor. O termo pastor do grego, poimene, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. Então a gente vê que no Novo Testamento
tem esse significado de pastor, de apacentador das ovelhas. Nós vemos lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que apacentam, né? Então, esse pastor é aquele que apacenta, que traz ali uma paz, né? De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontraremos no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 11. Então esse é o exemplo que tem aqui em Isaías capítulo 40, versículo 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. E deixando aqui, a gente vê lá em Lucas capítulo 15, onde Jesus ele fala a parábola ali do pastor que deixou as ovelhas ali, tinha 100 ovelhas, deixou as 99 ali e foi em busca de uma ovelha que estava perdida, e lá ele, com todo o carinho, ele pegou essa ovelha que estava perdida, ferida, e trouxe. E quando ele chegou, fez uma festa, convidou os vizinhos, os amigos, e festejou porque tinha encontrado a ovelha. Então esse é um pastor que tem o maior carinho, amor pelas suas ovelhas, né? O exemplo que Jesus deixou ali da parábola. Segundo subtópico, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministro envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missão, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, o que o ministro deve fazer e que é o mais importante empreendimento dentro dessa missão pastoral? É a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. É um bom administrador também na vida eclesiástica da igreja, e dos bens também, dos recursos humanos que são disponíveis para toda boa obra. Então esses aqui são todos disponíveis para a boa obra da igreja local. Nós temos que ter o conhecimento de que esse aqui que está aqui no quadro, doutrinária, né, pastoral e administrativa. São essas aqui que nós temos que ter esse conhecimento, né, para a igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e finanças da igreja local. Então, queridos, por quê? O pastor também está sob o cuidado dele, as finanças, né, os bens materiais, patrimoniais, tudo isso está sobre essa honesta administração do pastor. Porque aqui, na verdade, toda a igreja está esperando no pastor, né, que ele vai fazer uma boa administração, que ele vai administrar as finanças e tudo que tem, todos os bens da igreja, né? Terceiro subtópico, cuidado contra os falsos pastores. Esse aqui, nós temos que ter uma maior observação. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Então, aqui Deus levantou Ezequiel, o profeta, que ele, né, falasse, né, que repreendesse os pastores que eram infiéis que tinha na nação. E tinha os pastores infiéis, que só queria saber da lã das ovelhas, só queria saber do lucro das ovelhas e não cuidava das ovelhas. O Altíssimo considera como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Veja só, aqui esses pastores infiéis, eles apacentavam eles mesmos. Não estavam nem aí para a ovelha, exploravam o rebanho e não poupavam. Olha só, eles não poupavam o rebanho, né? Tirava todas as lãs, né? Pegava ali a carne das ovelhas, tudo, e não apacentava, não tinha cuidado nenhum com essas ovelhas. Ezequiel 34, versículo 3. Não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. Ezequiel 34, versículo 4 ao 6. Então, não tinha amor nenhum. Eram os pastores infiéis. Eles tinham amor de apacentar eles mesmos. Eles queriam saber
se tinha gordura, se tinha lã, se tinha carne das ovelhas. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, versículo 8 e 10. Então o próprio Deus é contra os falsos pastores. Veja só, e é bom que a gente observando a palavra, o Senhor vai nos abrindo os olhos, né? Para que nós não caímos essas ciladas, armadilhas dos pastores que são infiéis. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui o Senhor inspirou ao apóstolo Paulo para que ele viesse escrever aqui para esse obreiro que era Tito. Então, queridos, quando nós vemos essa palavra aqui, ter a fiel palavra e estar sempre conforme a doutrina, essa aqui é uma mensagem dirigida para você que é pastor, porque há muitos desordenados faladores, vãs e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Olha só o que aqui manda falar aqui, Tito capítulo 1, versículo 9 ao 11. Então, queridos, Deus deixa Paulo escreve aqui, para Tito, para andar conforme a palavra. Quem era Tito? Era um pastor. Quem era Paulo? Era um apóstolo, um pastor. Então, queridos, essa palavra aqui, receba você que é pastor. Não queira pegar essa palavra, muitas das vezes, e colocar na pessoa que ele não está sendo pastor da igreja. E muitas das vezes o líder que não entende, ele quer pegar essa palavra pastoral e colocar para as outras pessoas, amém? Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Então, essa missão do pastor aqui na terra é bem completa, né? Ele diz aqui que ele cuida desde os assuntos espirituais, queridos, até os mais terrenos. Então, terminamos aqui a lição de número 9, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.